Fala galera, tudo bem com vocês? Professor André aqui de novo, tudo certinho? Pessoal, hoje a gente vai para a nossa videoaula de xadrez e hoje a gente vai tratar das 5 possibilidades, dos 5 casos de empate. Então a gente viu os movimentos especiais, a gente viu o en passant, a gente viu o movimento de roque, né? E hoje a gente vai ver as 5 possibilidades, os 5 casos de acontecer um empate. Como que isso acontece, esses 5 casos? Então tem aí 5 situações. Vamos lá, a primeira delas é comum acordo. Então o comum acordo já diz, um adversário, né, entra em acordo com o outro. Um jogador entra em acordo com o outro, os dois entram em comum acordo e dão empate na partida, cada um sai com meio ponto. Então numa competição, né, vocês já jogaram lá o campeonato, vocês percebem que o jogo não vai dar final, ou que é muito difícil, ou qualquer outra situação, os dois, em comum acordo, vão lá e apertam as mãos, né, e dão empate. Então esse é o primeiro caso, né? Derrubam-se os reis, em comum acordo, dá-se esse empate, beleza? A segunda possibilidade é o rei afogado. A gente sempre vê isso, sempre acontece. Nossa, a maioria dos casos que eu vou ver o mate de vocês, eu vou lá e percebo um afogamento do rei. Então, neste exemplo aqui, é a vez das brancas jogar. O rei está aqui no canto. As peças pretas estão só com o rei. Você vem, sem finalizar a partida, né, joga a tua dama aqui. Percebam que essas 3 casas são as 3 casas de possibilidade de movimento do rei. Só tem o rei. Se tivesse um peão aqui, ele mexeria o peão. Mas o peão não existe, só tem o rei. Essa casa que o rei está, não está ameaçada, mas ele precisa sair dali. Ele não pode passar a jogada. Se ele jogar para cá, ele entra em xeque. Para cá, entra em xeque. E para frente, entra em xeque. Nesta casa que ele está, não está em xeque. Então, é afogamento. O rei está afogado, é empate. Por quê? O rei não pode se colocar em xeque. Ele tem que levar o xeque, certo? Aqui ele não está ameaçado. E ele não pode pôr o rei dele em ameaça. Então, ele pega e solicita o empate, né? E nesse caso que as brancas estariam com a vantagem, acaba empatando a partida, certo? Num segundo quadro, a gente analisa 2 torres em um afogamento e acrescentando mais 2 peões, beleza? Então a gente tem esses 2 peões, é a vez das peças pretas mexer, tá bom? Então, situação parecida. Jogou para frente, é cheque, essa torre aqui embaixo, não pode. Para cima, cheque com essa torre. E em diagonal, cheque com a torre também. Mas tem o peão, só que o peão está preso. Tem um outro peão branco aqui que não deixa ele mexer. Então essa segunda situação se torna também um afogamento. Beleza, galerinha? Aí tem essa é a segunda, né? E a gente tem a terceira. A terceira a gente ainda não é acostumado a utilizar, né? Porque a gente tem que ter um pouco mais de treinamento, assim, às vezes a gente deixa passar, que é a tripla repetição. Como que acontece a tripla repetição? A tripla repetição acontece numa situação onde você faz 3 jogadas idênticas. Você forma um diagrama, né? Então, se você analisar aqui, essa posição, as posições dessas peças, a gente fala que está formado aqui um diagrama, certo? O que acontece? Nessa situação aqui, se fosse a vez das peças pretas, estaria em iminência de um checkmate, jogando a dama em cima do rei, né? Que é o checkmate, tá? Só que não é a vez das pretas, é a vez das peças brancas. Nesse caso,
Quem está com as brancas, analisando a situação, vendo que vai levar um checkmate aqui na próxima jogada, porque as pretas jogando aqui não tem mais para onde esse rei fugir e não pode capturar essa dama porque tem um peão protegendo. Então, nesse caso, as peças brancas já perceberam que vão perder a partida, certo? Então, o jogador que está com as brancas, o que ele vai fazer? Ele vai forçar uma tripla repetição e vai solicitar esse empate. Como que seria essa tripla repetição? Sendo a vez das brancas, você vai pegar as brancas e vai jogar aqui. Né? Vamos só imaginar que a dama está para cá, certo? E deu um cheque. Tá? As peças pretas, se jogarem para cá, para tampar esse cheque, vai apenas dar de vez um empate, e não é isso que ele quer. Sem perceber, as peças pretas vão e fogem do cheque. Quem está com as brancas, cheque de novo. Vamos tirar aqui a dama que ela não está atrapalhando esse movimento. Desculpa, cheque aqui. Né? Aí as pretas fogem. As brancas vêm e cheque. As pretas fogem. Branca vem em cheque. 3 repetições, formou 3 diagramas idênticos, repetiu as jogadas. Então, vantagem para as peças pretas, que vai solicitar as peças brancas, que vai solicitar esse empate. Repetiu 3 vezes, solicita o empate. Tripla repetição. Como que seria uma tripla repetição sem envolver elementos de cheque? Uma tripla repetição sem envolver elementos de cheque. Então vamos tirar as damas, né? Vamos colocar um rei aqui, um peão aqui, um peão preto aqui e o rei preto aqui. As outras peças, elas saem, tá? Tiramos essas pretas. Então, vez das peças brancas. Mexeu aqui, mexeu aqui. Branca, preta. Branca, preta. Tripla repetição, empate. Percebam que esses peões eles estão presos, né? Nenhum vai para frente, nem outro vai para trás. Solicitou a tripla repetição, porque o rei preto não foge, não sobe, porque ele fica em ameaça. Então ele vai fazer esse movimento de tripla repetição e vai empatar a partida. A tripla repetição ela pode acontecer no início, no final, né, no meio e no final. A qualquer momento pode acontecer a tripla repetição. E não precisa ser uma seguida da outra. Um exemplo. Nesse mesmo exemplo, as peças pretas mexeram aqui e as brancas aqui. Então, cada uma fez uma repetição idêntica. Retornaram. Numa próxima jogada, as brancas mexem para o outro lado. Ele mexe também. E voltou. Essa aqui não é uma repetição. Quando ela jogar para cá, e as pretas não jogarem para cá, né, voltarem e voltar, desse canto aqui houve uma segunda repetição. Aqui, uma só. Percebam que teve um intervalo nesse meio tempo, teve uma jogada diferente. Mas mexeu para cá e mexeu para cá, formou uma tripla repetição, independente se aqui foi feita uma jogada diferente anteriormente. Beleza, galerinha? Uma quarta situação de empate, a gente considera que é a insuficiência de material, né? Quando não tem material suficiente para jogar. Então pense aqui comigo. Rei e rei, né? Rei com rei, empate, certo? Rei com rei, empate. Porque vocês vão ficar passeando com esses reis aqui pelo tabuleiro. Um não pode chegar perto do outro, porque vai estar entrando em xeque. Você não pode, rei não captura rei. Chegou rei com rei, empate. Outra situação de insuficiência de material. Rei e bispo. Rei e bispo, mesmo estando em vantagem de peça, as brancas passam a ter vantagem de peça, é empate. Porque rei
com bispo não dá checkmate, né? Não tem um diagrama específico, um diagrama possível para esse checkmate acontecer só com essas duas peças. Outra opção, né, outro diagrama de insuficiência de material é rei e cavalo. Essas duas peças também não dão checkmate, beleza, gente? Também não consegue terminar a partida, vai ficar passeando com essas peças pelo tabuleiro e não vão conseguir terminar a partida, não vai existir o checkmate e vai acontecer esse empate, beleza? E agora a quinta. A quinta a gente já está bem acostumado a fazer, né? Que são aqueles 50 lances. 50 lances deu empate. A regra diz que em 50 lances, se não houve nenhuma captura de material, né, e nenhuma possibilidade de checkmate, a gente considera que é um empate. Né? Um exemplo, rei e torre. Tá bom? Então percebam que essas duas peças elas dão checkmate. Existe a possibilidade, mas quem está com as brancas não conhece um movimento que chegue nesse checkmate. Então o que vai acontecer? Quem está com as brancas vão ficar fugindo, vão ficar dando cheque. Então cheque, foge, né? Aí mexe lá no canto, vem para cá, cheque, né? Ó, tudo isso vocês percebam que não está acontecendo a tripla repetição. Todos esses movimentos, cheque, foge, joga lá no canto, tá vendo? Não está havendo uma repetição, né? Joga, cheque. Não houve uma tripla repetição. Uma tripla repetição seria cheque, fugiu, cheque, fugiu, cheque, né? E vai fugindo e vai dando cheque, até dar 3 repetições. Nesse caso, deu 3 repetições, checkmate. Mas, vocês já conhecem, as 3 repetições não vão fazer. Então, as jogadas vão ficar diferentes, né? Só que quem está com as brancas ainda não descobriu um modo de dar checkmate. Então, você conta 50 lances. 50 lances brancas e 50 lances das pretas. Tá? 50 lances completos. Deu 50 lances, não conseguiu dar o checkmate, empatou a partida. Mesmo as brancas estando com vantagem material. Tá? Lembre que, independente da vantagem de material que você estiver, você pode ter mais um cavalo aqui, né? Pode ter mais uma torre e não conseguir dar o checkmate. Às vezes a pessoa não encontra um meio de dar checkmate. Isso acontece e está com toda essa vantagem material, mas acaba empatando a partida. Beleza, gente? Então hoje é isso. Tá? A gente fica com essas 5 possibilidades de empate. Tá? Façam uma partida de vocês lá no Chess. Mandem um oi para mim no aplicativo, no site. Se eu tiver online, solicite uma partida comigo. Manda lá uma solicitação. Vocês são em bastante, então às vezes um manda solicitação, eu aceitei de outro, né? Enfim, mas mandem. E outra coisa, eu vou entrar aqui rapidinho no login do Chess. Façam isso, conectem no login do Chess de vocês. Entrem, tá? Vão em conectar amigos e me busquem lá. Quem já me tem como amigo, entra, vai estar lá nos seus amigos. Entra no perfil, né? Entrei aqui no do Pedro, tá bom? E veja quem são os amigos dele, tá? Entre nos amigos dele e solicite um convite de amizade, porque são todos alunos do Metropolitana. Aí vocês podem jogar para não precisar ficar jogando sempre contra o computador, né? Vocês podem ir lá em conectar e amigos, né? Entrar procurar entrar nos meus amigos
ir lá buscar da sua turma, né? Você pode adicionar só o pessoal da sua turma, né? Você escolhe, tá? Mas adicionem e daí vocês podem solicitar um desafio, tá bom? Façam isso, pelo menos uma vez por semana. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Muito obrigado e até o próximo.